Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Eu venho aqui também agradecer ao Senhor por mais esse ano que se findou, mais esse ano que se inicia. E eu peço que Deus te abençoe cada dia deste ano, cada segundo, cada hora, cada semana, cada mês. E que a presença do Senhor venha a ser notória na tua vida e na minha vida também. E que Deus possa nos instruir, nos guiar, nos dirigir, nos corrigir, nos livrar de tudo que não provém dele, tá? Que as poderosas mãos dele estejam sobre mim, sobre você, sobre cada um dos seus familiares. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz e levante o seu rosto sobre ti. Amém? É isso que eu desejo do fundo do meu coração, que seja um ano de bênçãos, de saúde, de livramento, de tudo de bom que o Senhor possa nos conceder. Quer seja bom, quer seja mal, mas que esteja no controle do Senhor. Porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável na minha vida e na tua vida. Lá em Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos conformar, mas nos transformar pela presença do Senhor, a qual é boa, perfeita e agradável na minha vida e na tua. Em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, em que nós venhamos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, estar na casa do Senhor, estar na porta da casa do Senhor, aprendendo e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo, eu vou passar um estudo para você, qual o Senhor colocou no meu coração, que é as 4 espadas na casa de Davi. Por quê? Porque quando nós tomamos algumas decisões erradas, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos livra, mas a consequência ela fica. Então nós temos que prestar muita atenção, por isso que o Senhor diz lá em Jeremias 29:11, que os pensamentos deles não são os meus pensamentos, e nem os caminhos dele os meus caminhos. Os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são sempre melhor e maior para a minha vida e para a tua, Por isso que no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ao sombra do Onipotente descansará. Direi, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e meu socorro bem presente em todos os momentos da minha vida e da tua vida. Aí nós vamos estudar lá. Em 2 Crônicas 1:6, nós vemos quando Deus separou Salomão, quando Deus escolheu Salomão. No 2 Crônicas 1:6 e 7 diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. O Salomão tinha um coração voluntário com a obra de Deus. Olha só, ofereceu 1000 holocaustos, E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dei. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. É o que nós temos que pedir ao Senhor, sabedoria, Igual o pai dele. O pai dele foi um homem sábio, mas mesmo assim tropeçou, pisou na bola, como posso falar com vocês, agiu no intuito humano e não no intuito de Deus, porque Deus sempre nos dirige, nos instrui, e nós vou provar isso para vocês, as 4 espadas na casa de Davi. Vamos lá? Então nós vamos lá em 2 Samuel 11. O título diz assim: Davi comete um adultério e um homicídio. Olha o que a palavra diz.
né? Aí vamos lá. 11, 2, 14 e 16. Olha o 2, o que diz? E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Olha só como que acontece as situações da minha vida e na tua. Se nós nos distraímos e não prestar atenção nas circunstâncias que estão ao nosso redor, porque a palavra do Senhor diz que o leão está ao nosso redor, querendo ver quem possa tragar. Aí no 14, olha o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pela mão do próprio Urias. Vocês sabem da história, que ele cometeu um adultério com a Betseba e mandou matar Urias. Aí no 16, e aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que os homens eram muito valentes. Olha só que situação. Ele sabia que os homens eram muito valentes, homens de guerra, e Urias acabou ali o quê? Sendo assassinado. Então a palavra do Senhor nos ensina, porque no 2 diz, viu do terraço uma mulher. Quando a pessoa está distraída espiritualmente, ela oferece ao diabo a chance que ele precisa para tentar seduzi-la. Foi exatamente o que aconteceu com Davi, né? Distraído e ansioso, resolveu dar uma volta pelo terraço do palácio. Ali, ao ver uma mulher comprometida, desejou. Normalmente, o pecado começa pelos olhos. Quando isso acontece, a pessoa sente o desejo incontrolável de possuir aquilo que não tem. Assim, por não conseguir conter seus impulsos, o pecado se materializa, trazendo consigo as mais terríveis consequências. Aí você vê, no 12, a primeira espada. Olha lá o que diz no 12. Natan. 12, aí nós vamos estudar os 5, 6, 7, 10, 15 e 18. Olha o 5 diz, que vocês sabem da história do profeta com Davi. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, que disse Natan, vive o Senhor que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadrúplo, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Olha só, Deus já dando um aperto nele. Aí no 10, a palavra do Senhor diz assim. Vou ler o 9 e o 10. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriu a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Aí o 13, hora que ele diz, vou me pegar nisso. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi, também o Senhor perdoa o teu pecado, mas não morrerá. Mas a consequência não saiu. Então foi Natan para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera, Davi adoeceu gravemente. E aí vocês sabem da história, que Davi orou, Davi jejuou durante 7 dias. Depois vocês podem estudar o texto todo para que venha ter mais esclarecimento para você. Aí sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer que a criança estava morta, porque dizia, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falavam, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria.
Então quer dizer o quê? Olha lá, quando ele falou no 12 até o 18, pequei contra o Senhor. Finalmente o rei despertou do sono espiritual, admitiu seus pecados e arrependeu. E o Altíssimo foi misericordioso com ele e não o puniu com a morte. Ao contrário, o perdoou e lhe restituiu a salvação. Porém, ter misericórdia divina não significa ter a liberdade para pecar, pois a conta do pecado chega e é alta demais. A criança que era o fruto do adultério não sobreviveu. Essa foi a primeira de muitas perdas que ele teria ao longo dos seus dias. Enquanto a criança estava viva, Davi chorou muito por ela. Só não imaginava que aquele não seria o único filho a morrer. Ele ainda derramaria muitas lágrimas e tristeza. Então essa foi a primeira espada na casa de Davi, né? Por quê? Porque ele viu o quê? Cresceu o olhão. A palavra do Senhor diz: se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem mal, teu corpo será tenebroso. Aí você vê como Deus, ele sabe, ele faz, e ele sabe quem ele escolhe, e ele sabe quem ele vai colocar. Aí você vê lá no 24 e no 25. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Senhor amou a Salomão como ele ama a eu e você. Mas nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor, no centro da obediência do Senhor. E enviou pela mão do profeta Natã e chamou seu nome Gedidias, que significa por amor ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa que é nós estarmos direcionados pelo Senhor. Que coisa boa é estar embaixo das potentes mãos do Senhor. Isso é muito importante para a minha vida e para a tua, tá? Porque muitas são a aflição do justo, mas o Senhor nos livra de todas, né? Vou deixar um pensamento aqui. A menos que você estude a palavra de Deus, não será competente para detectar erros. O homem pode, na sua audição, pregar pura mentira, mas você estará qualificado para julgar a respeito do que são falsidade, a menos que você tenha estudado a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós estamos sempre vivos na presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é a espada de dois gumes, que vai lá nas juntas e medulas, aptas a discernir as intenções do coração, do meu coração e do teu, né? Os bons pensamentos. Procure produzir bons pensamentos, procure profetizar bênção na tua casa, livramento, paz. Esse ano se iniciou, que seja um ano de conquista, um ano de vitória, um ano de livramento, um ano de ensinamento, um ano de discernimento, né? Para a nossa vida, que o Senhor venha se fazer presente na nossa vida, tá? Eu declaro na tua vida que nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra a tua família vai prosperar, e que Deus, ele vai se lembrar de mim e de você todos os dias. Basta nós chamarmos ele, chama por ele, espera por ele, porque com certeza ele vai se fazer notório e presente na minha vida e na tua. E uma boa noite, que Deus te abençoe e te guarde sempre, e toda a sua família, e dê ordem aos seus anjos ao meu respeito e ao teu. Continue em oração, nos ajude em oração, porque você é uma terra fértil, e nos ajude a pregar sobre os telhados, porque você faz parte desse projeto, porque é um projeto que vem do Senhor, que é para a minha vida e para a tua. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?